Bora, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um episódio do Tem Jeito Podcast. Eu, Marta Lobo, e aqui a doutora Daniela Silva, que está de volta pleníssima de azul. Total. Entendeu? Está aqui, graças a Deus, de volta para me acompanhar nessa jornada. E hoje, no Tem Jeito Podcast, a gente tem uma convidada que eu já conheço há um tempo. Nós acompanhamos a vida uma da outra aí um pouco mais distante, mas eventualmente sempre falando a respeito, que é a Ana Salles, Ana Maria Salles, né? A Aninha, né? Lá de trás, a Aninha dos pagodes, né, Aninha? Com certeza. E a Ana ela vai falar um pouquinho assim, mas já vou dizer, é uma advogada aguerrida, é militante política, é mãe de 2 anjos com autismo e luta aí com a sua vidinha, batalha e segue sempre com um sorriso no rosto, sempre de bem com a vida. E aí, Ana, seja bem-vinda. Veio aqui hoje para contar um pouquinho mais de você. É isso, obrigada. Obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui e espero contribuir, né? Com o que eu tenho a dizer da vida, que é muita coisa, né? E é isso, gente. Obrigada. Só o fato pelo de convite. ser mãe já é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Ser mãe, eu acho que é a tarefa mais... É a mais árdua. A mais árdua de todas. Você... Primeiro que você cria um ser humano do zero dentro da sua barriga. Sem manual, tá, gente? Eu acho isso a coisa mais louca da natureza. É você gerar uma pessoa. Ela começa lá um nada que você não enxerga. E ela sai da sua barriga uma mini pessoa. Eu acho isso louco demais. E aí você tem que preparar ela para esse mundo, né? Exatamente. Ela sai dentro de você. Por alguns anos você ainda consegue mantê-la protegida do mundo externo, mas esse é o problema, né? A gente não consegue proteger pro resto da sempre. vida, né? Então, a luta é ensinar, até que quando nós não estivermos mais conseguindo proteger, que eles estejam prontos para se proteger, né? E é isso. Graças a Deus. E você é casada, né, Ana? Sim, eu sou casada há 14 anos, né? A gente completa agora, em julho, 14 anos de casamento. É o meu parceiro, né? De vida mesmo, assim. Eu tive bastante sorte, e ele também. Claro. Opa! Óbvio! E, assim, a gente, antes de casal, né, homem e mulher, a gente também é amigo, né? Então, a gente é cúmplice um do outro em muitas coisas. E se não fosse isso, a gente, com certeza, não ia conseguir estar ainda junto e depois ir passando por tantas coisas, praticamente todos os dias, porque é uma luta, né? E estamos juntos, e estamos bem, estamos felizes, e é isso. Né? E os 2 meninos? Então, o André, né, de 7 anos, e o Gabriel, de 11 anos. Ambos diagnosticados com autismo. O do André, ele tem um nível de suporte 2. Então, a gente descobriu o autismo do Gabriel porque a gente começou a estudar sobre autismo por conta do André, né? Porque o André, ele demorou muito para falar. Ele teve um desenvolvimento muito bom, assim, dentro do esperado para uma criança, até 1 ano e pouquinho. Mas ele teve um momento em que ele parou de falar, né? Na verdade, ele balbuciava, né? E aí teve um momento que ele parou de falar, porque o meu irmão, que era quem estava sempre com ele, né? Cuidando e tal, meu irmão precisou sair de São Paulo. E aí meu irmão desapareceu da vida dele. E aí ele parou de falar absolutamente tudo. Então foi como um trauma para ele, né? E aí ele parou de falar totalmente. E então aí a gente começou a ir atrás de fono, tudo, para ver como que a gente conseguia, né? O que a gente conseguia entender disso. Também meu irmão é músico, né? E ele estava estudando em Montes Claros e começou a dar aula para crianças com autismo. E conviver com essas crianças. E aí ele, né, por ligação mesmo, porque ele vinha pouco para cá, falou, Naninha, eu acho que tem alguma coisa no André que a gente precisa investigar e tal. E aí foi quando a gente começou a investigar e chegamos realmente à conclusão de que ele tinha, né, o autismo. Mas
ainda assim, ele precisava desenvolver várias coisas para a gente conseguir saber se era só o autismo ou se tinha alguma outra coisa, porque esse é o problema do autismo, né? Às vezes, as profissionais que me acolheram no momento, né? A Fono foi a primeira que apareceu. Ela falou assim, olha, não vamos rotular, não vamos... Porque muitas vezes você vai e fala, tem autismo. E aí todo mundo já começa a rotular e já limitar a criança por aquilo, né? Então ela falou assim, vamos dar tempo para ele, vamos esperar que ele desenvolva outras habilidades para a gente conseguir saber o que é realmente que ele tem, né? Então, o André, ele desenvolveu muito, assim. Agora ele está com 7 anos. O André começou a falar com 4 anos e pouquinho, né? Na pandemia, a pandemia foi um período horrível, né? Mas pra gente foi um bom período, porque nós conseguimos ficar com ele dentro de casa, eu e meu marido, e a gente conseguiu dar suporte para ele, entender ele, porque é isso, o autismo ele tem a questão da compreensão. Se você não se abre para compreender, para entender como funciona aquele ser único, aí você ele não desabrocha, né? Enquanto as pessoas ficam rotular, autista não olha no olho. E não é carinhoso. Não é assim, entendeu? Ele não aceita toque. Exatamente. Isso, exatamente. O André é totalmente contrário disso. O André, ele ama abraçar. O André, ele gosta de contato com outras pessoas, né? Então, a gente conseguiu olhar para ele e compreender, né? Então, é isso. E aí, é essa luta, né? Tem as terapias, né? Que ajudam muito, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, não vou... meu filho não tem nada. Não, cada criança tem seu tempo. Realmente, cada criança tem o seu tempo mesmo. Mas, olhar para essa criança e entender o que ela está tentando dizer, né? Por exemplo, muitas vezes a gente achava que o André estava fazendo birra. O André não estava fazendo birra. O André não conseguia se comunicar. E a forma como ele encontrava de se comunicar era muitas vezes fazendo o que todo mundo fala que é birra, né? Mas não é birra, é uma forma de comunicação, né, da criança. Então, E o mais velho? O mais velho, o Gabriel, né? O Gabriel, ele começou a falar muito cedo, muito corretamente, né? Então, foi assim, totalmente o contrário. oposto. Exatamente. Então, ele começou a falar muito cedo, super, mega... tudo que ele falava, ele nunca foi uma criança de desperdiçar, falar coisas que não... Tudo tem um contexto, tem um sentido. Extremamente inteligente, e toda essa inteligência ele colocava para fora o tempo inteiro. E aí, o que acontece? O Gabriel, desde cedo, gostou muito de dinossauros. Então, dinossauro, trem, caminhão, carro e tudo. E o que acontecia com esses assuntos? Não é pegar um carrinho e brincar, não. Aí, o assunto era caminhões. Então, o Gabriel estudou absolutamente tudo sobre caminhões. Se você perguntar qualquer coisa sobre marca de caminhão, o Gabriel vai te dizer aonde a empresa tal de caminhão da Suécia foi fundada, e é isso. Então, ele pegava todos esses assuntos. Então, assim, nome de dinossauro, ele sabe o nome de todos os dinossauros, de onde vieram. Então, assim, ele pegou todos esses assuntos, e aí é uma coisa que, por exemplo... Pra gente, todo mundo via, né? Amigos, vizinhos, falavam, nossa, olha como ele é inteligente, mas... E aí, só que assim, algumas coisas a gente achava que tava estranho, porque assim, ele não tem a noção, por exemplo, então ele vai chegar aqui para você e vai falar para você sobre caminhões exaustivamente. E ele vai falar, e vai falar, e vai falar. E ele não vai perceber que talvez você não esteja curtindo. Afim disso, né? Então, essa é uma questão do autismo, né? Então, por exemplo, a gente teve uma época que teve muito gato quando ele era bebê. E ele ficava imitando gatos o tempo inteiro. Imitando gato, imitando... Ele era um gatinho o tempo inteiro. Só que, assim, o André não falava. Então, levou a gente a investigar. O Gabriel falava. Pra gente, era um menino extremamente inteligente que estava falando e que estava colocando para fora tudo aquele que... Só que o que acontece? Com o tempo, o autismo, se você não identifica algumas questões, vem as comorbidades, né? Então, o Gabriel, com 8 anos de idade, ele teve pensamentos suicidas na pandemia.
né? Então, são coisas que a gente não sabia dessas questões do Gabriel, né? Então, como que a gente não sabia do autismo, né, do Gabriel? Então, foi levando a vida, foi levando. Só que o mundo não entendê-lo, né, levou ele a ter essas questões, porque é uma criança extremamente sensível. O Gabriel é muito sensível. Ele sente as coisas, né, das pessoas. Então, se a pessoa está se sentindo um pouquinho mais para baixo, ele já sente aquilo. E tudo aquilo vai grudando nele, vai sobrecarregando ele, né? Então, e aí a gente só conseguiu entender, por exemplo, que essas questões do Gabriel falar muito sobre caminhão, sobre dinossauro, isso se chama hiperfoco. Uhum. Então, é quando o autista, ele pega um assunto e ele vai com esse assunto até o fim, com todas as possibilidades sobre aquele assunto. Então, por exemplo, o Gabriel tem o hiperfoco, né? Tem vários hiperfocos ao longo desses 11 anos e que a gente só conseguiu dar nome para isso a partir do momento que a gente descobriu a questão do autismo, né? Então, assim, a vida a minha vida, né? É essa correria. É entre trabalho, as terapias, que, assim, as terapias, elas surtem efeito. E é nítido, assim, né? Os resultados que vêm, né? Com o tempo. E como você divide, de fato, a vida, né? Porque você tem pelo segundo que eu acompanho, e eu lembro de vocês lá no comecinho, né? Eu peguei uma parte dela, pagodeira, rueira, que não sei o quê, aí ela conheceu ele, engataram né? E foram. E assim, ele parece... vocês parecem ser um casal muito unido, muito participativo, um com o outro. Como é a sua rotina, de fato, assim? Como que é a rotina de uma mãe, mulher, profissional, mãe de 2 crianças com espectro autista, que tem aí várias terapias, vários médicos que você precisa correr atrás, tem que desenvolver. Como que é a sua rotina? Como que você consegue dar conta? É uma loucura, né? E eu tenho... às vezes eu acho que isso é um defeito, mas eu gosto, porque eu sou assim, na verdade, né? Eu tenho os meus filhos, tenho meu marido e eu tenho a minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão. E assim, eu estou aqui para cuidar de todos eles o tempo inteiro. Então, assim, não são só os meninos, né? Tem a questão da família também, minha mãe, meu pai. Eu tenho, além de ser advogada, eu tenho uma empresa de ar-condicionado com meu pai também, que eu administro. Então, assim, e eu vou sempre agregando mais coisas, né? E é isso, eu sou umbandista, então eu tenho as minhas obrigações espirituais também. E eu faço tudo, assim. Então, a rotina é extremamente corrida. Mas eu fico bem porque eu tenho pessoas de apoio, né? Eu falo sempre isso, assim. Eu sempre vou inventando mais coisas para fazer e vou fazendo mais coisas, porque eu tenho o meu marido, que me apoia muito, e a minha mãe, né? Que é uma rainha, que ela atravessa a cidade para me ajudar e ajuda muito feliz. Você tá morando pro lado de cá, né? Tô morando na Zona Norte agora, Então, a minha mãe, ela vem de Guaianazes, né? Para me ajudar quando nos dias que são mais corridos, porque é isso. Aí tem as terapias, aí a gente fica... Poxa, mas eles precisam fazer mais alguma coisa, não tem só terapia. Aí bota também na natação, aí tem também curso de informática, e aí tem isso e aquilo. E é isso. Então, eu fico com o notebookzinho debaixo do braço, para lá e para cá. E é assim que a gente consegue. Trabalha por aí. O Arnaldo também consegue acompanhar, mas o que acontece? Eu sou autônoma, né? Eu sou uma profissional liberal. O Arnaldo não. O Arnaldo, apesar de trabalhar de home office, ele tem as obrigações dele em relação ao horário e tal. Tudo. Então, né, o que ele faz muitas vezes é levar as crianças escola, buscar tal, mas nessas outras que requer mais tempo de ida e vinda, fica por minha conta mesmo e é isso. E eu sou a pessoa que eu gosto também de ir pra rua, sabe? Eu preciso... Eu quando fico muito parada, dificilmente eu fico parada, né? E isso é um defeito, na verdade, porque o que acontece? O corpo... Ele pede descanso, né? Sim. Mas é isso, eu sou essa avalanche. Pessoa. Essa avalanche. Acho que sim. Eu não me recordo agora, mas você sempre trabalhou para você depois que você se formou? Sempre.
que acontece? Eu estagiava, né, no escritório, tudo. Só que aí chegaram algumas questões quando chegou a hora da efetivação e tal. Aquelas questões que a gente sabe que acontecem. Você vai ser associado. Isso. Não, mas nem isso, né? Nem isso. Porque eu sou uma mulher preta, né? Sim, claro. E a gente precisa trabalhar com as realidades. Sim, claro. E eu cansei muito de saber quem eu sou, saber a profissional que eu sou e saber o trabalho excelente que eu presto, porque é isso. Não é porque eu cobro menos ou tenho um escritório menor que eu vou trabalhar, como eu vou dizer... Com menos qualidade. Com menos qualidade do que quem tem um escritório maior que eu. Nunca fiz isso, E entendeu? é o contrário, normalmente, viu? Exato. Pois é. Entendeu? Então, normalmente é o contrário. Eu cansei dessa questão de ficar indo em escritório e ficar falando não. E eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou... Acho que eu dou conta, né? E você acha que esses nãos... Porque eu passei por uma situação e depois eu vou contar pra você. Você acha que esses nãos julgavam mesmo, de fato, a cor da sua pele? Sempre? Sim. Isso Sim. Uma vez eu trabalhava no escritório e tava precisando de uma advogada lá nesse escritório. Eu acho que foi o segundo escritório maior tóxico que eu trabalhei. O primeiro a gente já sabe, já contei aqui. Eu tava precisando de uma advogada, né? E eu tinha uma amiga, ela se formou com mais idade. Ela fala que ela entrou na faculdade por causa de mim. E muito competente, muito inteligente. Assim, só não tinha tanta experiência, mas ela era muito inteligente, muito capaz. E eu queria levar ela para trabalhar lá. E eu, conhecendo o lugar que eu trabalhava, eu fiz questão de mostrar uma foto dela para minha chefe. Porque eu sabia. Eu não queria... Eu nem contei para ela. Nunca contei para ela que eu cogitei ela para essa vaga. Mas isso assim... olha essa minha amiga. E eu escolhi uma foto que ela tava com uma faixa e o cabelo black, né? Linda. Ela tem um cabelão grisalho também. Lindo. Sempre usou o cabelo black. Sempre usou para cima. Sempre usou turbante. E caramba, 4. E a minha chefe falou, não traga. Na cara. Na minha cara. E aquilo... E é isso, por isso que às vezes eu fico chateada daquela situação do movimento lá não ter aceitado, né? Vir aqui, né? Eu acho que eu sou branca. Eu me casei com um homem preto. Me casei e fui morar com um homem preto. Meu filho saiu branco, mas... Não tem o que fazer. Mas ele tem lá os cabelinhos dele, o narizinho dele. Mas eu sou... eu odeio isso. Isso me dói na minha carne. Hoje eu convivo com uma pessoa, né? A gente tá se conhecendo... E a gente tem muitas discussões a respeito disso. Muitas. Discussões assim, conversas, né? Não brigas, nem nada. Discussões. Ele fala pra mim, eu entendo a sua boa vontade, eu entendo a vontade que você tem de defender. Mas você, como branca, você não vai ser levada a sério em nenhum dos lados. Você não vai ser levada a sério pelo branco, que vai te questionar por que você tá defendendo o preto. E você não vai ser levada a sério pelo preto, que vai te questionar o que uma branca tá querendo defender, falar sobre a nossa causa, né? Isso me dói em lugares assim que eu não sei explicar. Eu não tenho o que falar, eu não sei como é a dor de fato, eu não sei como é ser... Mas eu já fui julgada por ser mulher, por ser gorda. Por ser mulher, então, o meu chefe chegou na minha cara e falou que ia contratar um cara com um salário maior porque ele tinha uma expertise melhor que a minha. Eu falei, você devia privilegiar quem é da casa, né? Que sou eu, né? Pois é. Então assim, mas de fato, mas eu acho um absurdo você não contratar alguém por causa da cor da pele dela.
Mas acontece. Aí é não contratar, a pessoa já estar lá e não efetivá-la, sendo que você já havia prometido. Mas havia uma questão. Achavam que eu não ia passar na OAB. O que é pior. De primeira. E eu passei. Presumiam que você não tinha capacidade, Exatamente. E eu passei. E eu fui, né? E a partir do momento que aquela pessoa disse pra mim que não, eu peguei as minhas coisas e fui embora. Porque minha mãe e meu pai me ensinaram também. Minha mãe e meu pai nunca me falaram sobre racismo. Eles nunca me ensinaram. Eu aprendi sobre racismo depois que eu cresci. E aí eu via que as coisas que aconteciam quando eu era criança tinha esse nome. Mas a gente não sabia o nome, né? Então, eles me ensinaram também que eu não devia me demorar em lugares que... Você não era benquista. Exatamente, né? E então, saí desse lugar, procurei outros lugares, fui... Só que chegou um ponto que eu falei, não dá mais, sabe? Não dá, porque eu consigo seguir, eu sei quem eu sou e vou, né? Só que isso não me impediu também de sofrer vários outros, né? Então, por exemplo, quando eu estava grávida do Gabriel, eu fui até o Fórum do Jabaquara. Era um período da manhã ainda, que era aquele período que ainda estavam dando senha para mães, né? Para fazer a reclamação. E eu estava muito bem arrumada, porque eu sempre saí muito bem arrumada, justamente para não correr esse risco, porque eu sei que as pessoas fazem isso. E eu cheguei no balcão e, né, com a minha OAB para fazer uma carga de processo, e a moça falou assim, já acabaram as senhas hoje. Porque ela achou que eu tinha ido lá para fazer um pedido de pensão alimentícia. Agora, por quê? Do meu lado tinha uma outra advogada branca, ela não falou isso, né? Assim como numa outra audiência, eu cheguei na audiência para fazer a audiência e a minha estagiária era branca. E aí, quem foi pegar a carteirinha, ela foi na direção da minha estagiária. E não foi na minha. Por quê? Então, assim... Constantemente, os olhares, eles são desviados para qualquer pessoa ao meu lado que tenha a pele branca. Porque eu não posso ser a advogada ali. Assim como no meu escritório, uma época que eu tinha um sócio, foi um cliente lá levado por ele e eu estava de férias, então eu estava com um vestido todo florido e tal. Entrei e saí só para pegar um negócio que eu tinha ido pegar. E ele virou pro meu sócio e falou assim, ela tá mais para passista de escola de samba do que para advogada. Nossa, que absurdo. Eu demitiria São muitos absurdos, na hora. né? Não, mas depois o meu sócio me falou isso. Ele não falou isso pra mim, né? Obviamente. Mas, assim, são muitas coisas que vão acontecendo. São muitas coisas, sabe? Entendeu? Então, é isso. E, assim, a gente... na época da faculdade, né? Me chamavam de Globeleza. Na época, aquilo pra mim era bom. Porque eu era uma menina, tinha 18 anos quando eu entrei na faculdade. Era um elogio, né? Era um elogio, era a única mulher preta, inclusive, no Brasil, com maior destaque. Quem era a maior mulher preta no Brasil com maior Globeleza. destaque? A Globeleza. Então, pra mim, tava ótimo aquilo, né? Mas você veja, né? Então, essas coisas... Agora, né? Olha como o mundo vai mudando, né? A partir do momento que você tem outras referências. Agora eu chego nos lugares, as pessoas falam que eu pareço com a Maju Coutinho. Mas eu não pareço com a Maju Coutinho, mas ela é uma mulher preta que se veste né, social, bonito, assim. E é como muitas vezes eu me visto também. Então, é a referência que as pessoas têm hoje. Não é mais a Globeleza, é a Maju Coutinho, né? E assim a gente vai indo. Então, assim, quanto mais mulheres pretas espalhadas estiverem por aí, menos vão me chamar, vão dizer que eu pareço com alguma delas. Vão ser só aquelas mulheres mesmo ali. Vão né? ser Não mulheres. Exato. Eu acho mulheres. que assim... Mulheres, simplesmente mulheres. Simplesmente, exatamente. Não tem... você... E é o que ela falou, ela não é parecida. Ela não se Ela acha é ela. parecida. E Se ela fosse tem que ser parecida... Tudo bem se ela fosse parecida, mas o fato esse caso aí não é o que ela parece. Não é que ela parece de fato, é que ela é o estereótipo, ali é o estereótipo, entendeu? Isso. Então, e aí, olha que engraçado, né? Mais uma situação aí da área jurídica. Eu estava na Barra Funda fazendo uma audiência e foi um dia que atrasou muito a audiência. Só pra variar. Só pra variar, né? Só pra variar. Então, a audiência, acho que ela era de umas 3 e pouca da tarde. Eu sei que eu saí de lá... Era quase 7 horas da noite, porque atrasou muito. E aí o juiz ele é todo engraçadão, assim, né? Aí ele pegou e... pessoal, acabou, tal, boa noite, tal. Aí eu levantei e ele falou assim, corre lá, doutora, que precisa gravar o Jornal Nacional, né? Sério? Eu falei, mas eu não acredito.
gente do céu. As pessoas... Eu acho que as pessoas deviam ter... Assim, Ana, eu tenho um problema sério com o Murilo. Assim, o Murilo, a família do pai do Murilo são 9 irmãos. É um de cada cor. Sim. Porque a dona Domingas, ela é preta retinta. E o seu Souza, ele é quase branco, né? O tom de pele dele, assim, é bem claro. Então, saiu um filho praticamente de cada cor. Tem o Marcelo, a Lourdes, que é de pele mais clara. E tem, eu acho que a Edna, que tem a pele um pouco mais escura. Mas é engraçado que é um filho de cada cor, assim. Então, é bonito. Então, assim, o Murilo, ele sempre esteve dentro do mundo de pessoas pretas. Tanto na família dele, como no meu mundo. Porque eu tenho amizade com a Amanda, você já deve ter visto a preta no meu, né? Eu sou madrinha de um dos filhos dela. Então, assim, tenho outros amigos também. Não tô aqui falando, gente, pelo amor de Deus, não tô aqui falando, porque eu tenho amigos. Não, é porque... A minha vida sempre teve gente preta dentro da minha vida. Eu acho que, assim, a vida de todos nós brasileiros, por mais que a pessoa queira ou não, sempre... Não, Dani, desculpa. Não sei, assim, desculpa. Pelo menos eu, no meu meio de convívio social, sempre teve. Na minha família tem gente negra. Na sua família, na minha, no meu convívio. Mas tem famílias onde o preto vai ser só o empregado... Só a faxineira do prédio, o porteiro do prédio. Sim, mas assim, é impossível que não haja... o que eu tô dizendo é o seguinte. Mesmo que aquela pessoa não reconheça, existe uma pessoa preta no convívio dela. E não é porque a pessoa é preta que a pessoa é diferente dela. O que nós temos que brigar, e é o que eu acho que é uma das lutas que a Ana colocou no formulário que ela respondeu... É lutar pela igualdade, pela dignidade, que é o mais importante, né? Porque eu vou de encontro ao que você falou. Eu acho que você lembra um pouquinho a Maju Coutinho pelo seu cabelo, seu corpo físico. Lembra? Mas, assim, você não é totalmente parecida com ela. Não, seu rosto não tem nada a ver com ela. Nada a ver. É mais pelo penteado, entendeu? É as roupas, As então as pessoas... E o que acontece? A Maju Coutinho foi vítima de racismo na TV. Então, talvez... Não estou justificando nada. Estou conjecturando uma hipótese. Talvez tenham associado a sua imagem a isso por ela ser uma mulher negra que está na televisão... e foi vítima de racismo, e aí querem incutir em você também aquela imagem da mulher negra que é sempre vítima de racismo. Não é isso, Dani. Não é, e eu acho que a Ana vai poder te explicar. Quando você usa de referência uma outra pessoa, sem que ela se pareça com ela, é que você... não enxerga aquela pessoa individualmente. Exatamente. Você rotula ela como igual. Toda preta, de cabelo crespo, com um brinco assim, com uma roupa assim, é Maju Coutinho. Isso. Sim. Entendeu? Mas é justamente isso que eu tô tentando dizer. Assim, todo mundo, toda a família brasileira tem um preto perto. Agora, tem que ver qual é a posição desse preto nessa família. É aí isso. que é o diferente. Quando eu ouvi a Bielo, sabe a Bielo? Então, a Bielo falando assim, aqueles esquetes que ela faz de alguém, como que eu faço no meu privilégio branco? Alguém perguntando e ela respondendo. E eu achei interessante a resposta dela, que ela fala assim, analise o mundo à sua volta. Como que está o seu privilégio branco? No seu meio, existem pessoas na mesma posição hierárquica que a sua? Isso. Esse é o meu primeiro ponto. Eu tenho, graças a Deus, entendeu? Tenho amigos advogados, tenho amigos juízes, pretos, amigos políticos. Tem essas pessoas no meu ciclo. Na sua casa, frequentam... a empregada que é preta ou os frequentadores, os seus amigos, né? Também são. Então, assim, eu lembro...
e eu contei isso pro Fernando, eu contei pro meu amigo. Eu era criança, tinha 3 anos, eu acho. E a gente morava do lado da casa do Judite. O Judite era uma família toda preta, pretos retintos. E eu lembro como a pele deles brilhava. E como eu achava aquilo lindo. É lindo. É uma Como eu pele achava linda. lindo, a menininha, ela pegava, sabe aquelas argolinhas que você prende assim no cabelo? Uhum. E ela pegava os dela e ela prendia no meu, assim. E E é eu lindo achava aquilo lindo. É. E assim, infelizmente, não é assim. Eu sei que tem aí uma questão de mulher branca se relacionar com homem preto. Infelizmente, eu nunca me atraí por homens brancos. Uhum. Eu nunca senti atração física por homens brancos. Eu namorei um branco na minha vida. Entendeu? E não deu certo. Então, assim, quando eu falo que eu vejo a dor de uma pessoa preta quando ela sofre racismo e que eu sinto como se fosse na minha carne isso, eu não tô falando da boca pra fora. Uhum. Eu tô falando porque eu gostaria que isso de fato não acontecesse nunca. Então, é que a sociedade, ela tá montada num padrão assim. Mas... Então, por exemplo, um bebê. Quando vocês falam de bebê, quando a maioria das pessoas falam de bebê. Ai, que bebê lindo. Olha a cor dos olhos dele. Dificilmente as pessoas falam assim de um bebê preto. O que é o padrão da sociedade de um bebê de fralda? Branquinho, Entende? de olho clarinho. Então, essas coisas que a gente vai vendo desde que a gente nasce, elas vão machucando de pouquinho em pouquinho, entendeu? Então, assim, a intenção, né, da luta é que, de fato, por exemplo, porque é isso, né? Existem pessoas no convívio. No convívio. Mas como essas pessoas são vistas? vistas? Essas pessoas são vistas de forma individual, né? Porque cada um tem ali a sua... São todas pessoas pretas? São, mas cada um tem a sua questão. Uhum. Eu sou uma mulher preta realmente, mas assim, dentro como uma mulher preta, eu também tenho privilégios, diferente de outras mulheres pretas. Uhum. Eu sou uma mulher preta, mas que eu tenho uma formação, eu tenho 2 filhos com autismo, mas os meus filhos, eles têm acesso a terapia, tratamentos. eles têm acesso. Mas quantas mulheres pretas estão aí, mãe solo, cuidando dessas crianças como dá, entendeu? E eu sinto culpa, muitas vezes, porque eu não estou conseguindo dar aquilo que eu acho que os meus filhos precisariam. Mas, e como tá essas mulheres, entendeu? Que muitas vezes Então- recebem até a omissão do próprio governo, né? Não, do governo. Do governo é o primeiro. E dos E pais. Sim. Né? Porque é aquilo. É tem o pai e o governo. Eles estão ali andando lado a lado. Exatamente. É Então, praxe, assim, né? é muito... É como você falou, né? É a gente entender os privilégios de onde a gente está, né? Então, por exemplo, vocês têm amigos pretos na profissão, políticos, mas proporcionalmente. É muito pouco. Porque qual é a maior população brasileira? É o quê? Preta. Preta. Então, dentro disso, vocês deveriam ter o quê? Mais pretos do que brancos. Ou, no mínimo, metade. Metade. É exatamente. Deveria ser Não igual. é metade. E aí então. você olha os trabalhos... Eu não considero isso, mas é um termo que foi usado no Rio de Janeiro para definir o tipo de trabalho. Os trabalhos subalternos. Mas eu detesto, porque eu acho que a pessoa que limpa o seu vaso sanitário, ela é tão importante quanto o médico mais especialista, o cardiologista mais foda que tem. Porque se ela deixar o vaso entupir e ficar sujo, vai chegar no momento em que tá tão imundo que ninguém suporta e aquilo atrapalha Exatamente. o andamento de todo o resto. Tanto que essa profissão nos Estados Unidos, ela é muito bem remunerada. Sim. Agora, aí você olha o inverso, né? A base da cadeia alimentar ali. Né, os trabalhos de base, os serviços operacionais, né? Você não lida mais tanto com o direito do trabalho, mas você já lidou muito. Serviços braçais, né? E eu trabalho muito com o direito do trabalho. Você olha na camada inversa, a maior parte são pessoas pretas. Sim. Entendeu? E quando, por exemplo, veio a Mari aqui antes de você, o outro episódio da gente foi a Mari.
você olha para ela, ela é uma pessoa determinada, destemida, e vai, e tá nem aí com a hora do Brasil, ela é preta, ela é careca, ela seguiu com a vida dela, entendeu? Ela é um exemplo de força, de garra, de pensamento, assim, o que o Carlão vai fazer com a gente? Mentalidade. Ele é um exemplo de mentalidade. Só que aí a gente pega pessoas que passaram a vida inteira sendo açoitados pela vida, não literalmente, mas açoitados pela vida, Sim. nunca tiveram oportunidade, não tiveram uma família estruturada. Se bem que eu não sei se isso é um dado. Não sei se isso é um dado ou não. Eu vejo mais pessoas da minha idade com famílias que têm pai, mãe, irmãos, famílias compostas integralmente, sem separação e etc, etc, vindo de pessoas pretas do que de pessoas brancas. Eu conheço muito mais família preta que tem pai, mãe e os filhos lá com uma unidade do que famílias brancas. Eu conheço, é a minha realidade. Eu conheço mais mães solteiras, que foram mulheres que foram criadas por mães solteiras, famílias de 1, 2 filhos no máximo e assim por diante. E o que eu vejo é que quando você tem essa condição, não é condição, mas essa configuração de família, você cria membros mais fortes, mais determinados, mais capazes de lutar por si, pelos seus, né, na situação. Mas assim, eu também não queria que essa conversa fosse só sobre questões raciais, né? Porque você tem outras questões para falar. Tem a questão da religião, tem a questão da militância política, que você é bem assertiva em relação a isso. Mas, assim... É que a questão racial, ela, na verdade, ela acaba fazendo um somatório com todas essas questões que ela trabalha. Porque a própria religião, ela é de uma matriz negra. Sim. Né? Hoje, a gente tem visto muitas pessoas negras na militância política justamente buscando essa igualdade. O que eu acho, assim, que deveria ter acontecido há muito mais tempo. Mas é isso. A comunicação hoje, né? A informação... da forma como ela circula, ela ajuda também isso, né? A disseminar, né? O pensamento. Exatamente, Porque é isso, em relação a... Como você está falando, né? O racismo, na verdade, ele permeia tudo isso, né? Então, por exemplo, as questões políticas, né? A questão da religião também, que para defender o racismo, a gente... a inexistência do racismo, a gente precisa estar de um lado... político, na minha opinião. E na questão da religião também, para defender essa religião, existem alguns pontos da sociedade, da política, que não vai compactuar não com vai essa compactar. religião, entendeu? E o que é um absurdo, né? Porque é liberdade, é Estado democrático de direito, exatamente. É liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Sim. E liberdade de cultuar a sua crença, aquilo que você acredita. Porque a gente vive num Estado laico. Pois entendeu? Assim, traduzindo para o português, para quem não é da área do direito, a gente vive num Estado livre, onde todo mundo tem o direito de ser igual e ser onde tratado. não tem religião definida e etc. Sim. Não tem opção política, não tem opção sexual, não tem opção de cor. Todos são iguais. Tá lá no Utopicamente, artigo na 1º teoria, o país, pelo menos falando do Brasil, em razão das leis brasileiras, o nosso país deveria prezar por isso. Sim. Mas grande parte da população ainda não cumpre esse dever social, né? Sim. Porque eu entendo isso como um dever. É minha obrigação te tratar bem, porque você é uma pessoa como eu. Sim. Não é porque você tem uma cor, uma opção religiosa, uma que opção pra mim é a sexual. cor mais linda que tem. A Marta é suspeita. Eu também, ultimamente, ando suspeita, mas óbvio.
Ai, Fica gente, quieto. Como diz a Marta, deixa abaixo. Deixa abaixo. Mas, assim, o fato de você comungar essas 3 situações, a religião umbandista, com a política e a sua cor, te traz muitos problemas no dia a dia, né? É um problema A posicionamento político muito mais, né? Hoje eu acho que eu falo assim, eu acho que o seu maior problema é o posicionamento político que hoje. acontece? Eu, né, assim, eu e meu marido, né, nós somos muito assim, a gente não é um militante que vai pra rua, assim, porque a gente tem muitas coisas para fazer, mas a gente consegue fazer aquela, né? E o que acontece? A gente, desde o último presidente que teve no nosso país, né, a gente não teve paz. A gente, por 4 anos, a gente chorou no dia em que ele foi eleito e pelos 4 anos que se seguiu, a gente não teve um dia de paz. Porque o que acontece? A gente estava bem, a gente estava dentro de uma casa, seguros, cuidando dos nossos filhos, dos nossos familiares. Mas a situação em que o nosso país chegou foi muito triste, né? E quando você se importa com as outras pessoas, que é o que a gente faz, não dá para você ficar em paz. A gente não esteve em paz. Essa é a verdade, assim. Então, agora a gente respira um pouco melhor. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita luta para seguir. Mas agora a gente está um pouco mais em paz. Porque, assim, a disseminação de ódio no país, ela cresceu muito, entendeu? É muito dolorido isso, sabe? E, assim, eu não deixei de fazer o que eu precisava fazer. A Marta sabe, nas minhas redes sociais, eu sou insuportável. Eu fico mesmo, porque assim... É o seu direito de expressão. Exatamente. Então, assim, quer, não quer, amigo. Não me então, tá segue. bom. Isso, é simples. Não me segue. Simples assim. Eu acho assim, Livre-arbítrio. eu costumo dizer que o cidadão, ele não foi ele que colocou nas pessoas esse comportamento insuportável. Ele deu validação para as pessoas mostrarem quem elas realmente eram. Exatamente. O que, de certa forma, foi bom, porque a gente Sim. acabava vivendo enganado. Né? Então... A gente conhecia as pessoas e não sabia de fato o que elas pensavam. Então, por exemplo, né, teve um caso, um colega da faculdade, que por anos tive ele como colega de faculdade, depois a gente se formou, a gente fazia parceria de trabalho, tudo. E num dia eu fiz um post num status do WhatsApp, e ele foi e me devolveu uma figurinha do Hitler. E o meu post falava sobre racismo. O que eu fiz com essa pessoa? Eu excluí da minha vida. Porque eu não tenho que ter o mínimo de respeito com uma pessoa que ri de uma questão minha que eu estou colocando de racismo e devolvendo ainda uma figurinha do Hitler. Então, assim, eu acho que são pessoas que a gente exclui da vida que, pronto. tá ótimo, né? E cada eu acho assim, que quando a sua liberdade de pensamento ofende o outro, ela deve ser guardada para si. Exatamente. É porque eles defendem, o que eles defendem é exatamente isso, né? Mas não é um país livre? Não é um país com liberdade de pensamento? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Mas se a sua liberdade... ela invade a liberdade do outro cidadão, você tá errado. Fere direitos, e fere direitos. Aquilo que a gente aprende desde criança. O seu direito termina quando o do outro começa. Exatamente. Tava tentando explicar esse conceito pro Murilo. Esses dias. É difícil. Assim, Tem 7 anos, gente. Mas é assim, você pode fazer uma coisa até o momento que você não fere o direito da outra pessoa a fazer o que ela quer também. Você não pode invadir o espaço da pessoa. Eu acho que isso é o mais importante. E é uma luta que, assim, como eu disse, na minha família eu tenho negros, tenho orientais, tenho descendentes de índio. Eu sou descendente de índio, gente. Meu tataravô pegou minha tataravó. Ela era índia. Então, eu, branca, sou descendente de índio. Tenho sangue negro nas minhas veias. E eu acho um absurdo isso de tratar as pessoas com diferença pela cor racial, pelas necessidades particulares, como seus filhos têm. Eu não falo nem especiais, porque eu tenho um irmão com necessidades particulares também. E ele não deixa de ser uma pessoa comum, como os outros. Assim como seus filhos também não. Tanto que o seu filho tem uma inteligência extraordinária. Sim.
E o André também, só que ele não Então, consegue. Às vezes ele não. ele só ninguém tem a deixa ele dificuldade de de expressar. comunicar. Isso, exatamente. Ele só não Entendeu? conseguiu ainda achar É, o meio, né? As pessoas ainda não aprenderam Exatamente. a respeitar o espaço dele. Então, mas é aí assim, né? É isso que você fala. Realmente é um absurdo, a gente sabe, é um absurdo. Só que o que acontece? A gente está num momento da sociedade em que, quando a gente acha isso um absurdo, a gente precisa falar sobre isso. Exatamente. Porque quando a gente tem uma pessoa do nosso lado e aí ela pensa desse jeito, se a gente coloca pra fora isso, ou a gente vai mudar um pouquinho isso do que ela pensa, porque muitas vezes as pessoas elas ficam num quadradinho ali, né? Então ela não ouve a opinião de outra pessoa, ela, né, fica só nas coisas do Zap. Então, assim, quando a gente fala, né, é o momento em que a gente consegue. Então, por exemplo, né, a questão dos meus filhos com autismo. Depois que eu falei dos meus filhos com autismo, muitas pessoas vieram me procurar no privado para falar: "Ai, o fulano também, o meu filho também". Mas são pessoas que eu conhecia há anos e eu não fazia ideia. O Murilo foi diagnosticado agora com TDAH. Não saiu o laudo ainda, mas ela já antecipou. Uhum. Era uma coisa que eu desconfiava que tinha alguma coisa de diferente, porque o Murilo sempre foi muito agitado. Muito, 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 muito. E desde a creche, ele tem dificuldade para manter o foco. Aí, no primeiro momento, a pediatra disse que não, que ele era tudo normal, assim. tudo tranquilo, que não sei o quê. Quando eu já queria passar ele num psicólogo ano passado, quando foi em outubro, novembro, o pai dele foi internado numa clínica de reabilitação. E aí o comportamento dele mudou mais ainda. Porque tem aí ele start ali. ele ficou mais pilhado. E aí, quando eu ainda passei o final do ano, quando virou o ano, eu falei, não, eu preciso procurar um profissional. Na verdade, já estava procurando, só que o convênio era assim, te dava guia, é nessa clínica aqui. Aí você liga na clínica, só o mês que vem. 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 E assim ia. Até que eu tive uma indicação de uma psicóloga ali na Amador Bueno, da Veiga, ali perto da minha casa, que é a Fernanda. Inclusive, eu vou trazer a Fernanda aqui uma hora. Que é, assim, olha, eu amo a Fernanda, cara, porque ela foi providencial na minha vida. Aí ela identificou no primeiro momento e depois foi para neuropsicóloga e agora vai para o neurologista, né? E assim, aí agora abriu-se assim, né? 1 milhão de pessoas têm TDAH. Até eu acho que eu tenho TDAH. É o que aconteceu com a questão do autismo também. A gente Entendeu? acaba começando a identificar algumas atitudes, algumas ações Sim. nossas. Que E estão até mesmo dentro, das né? pessoas à nossa redor. volta como sendo aquilo, né? E ela já me antecipou que ele vai ter que tomar medicação. Que é a tal da Lina lá, né? E isso me... A gente tem que ir quebrando várias coisas. Os paradigmas, Esse é um, né? esse é um Várias pra mim. coisas. As Assim. crenças. Várias coisas. Eu já chorei necessário. tanto por causa dessa história de remédio já. Então. Mas é necessário, sabe? A gente ler muito, buscar profissionais que realmente ajudem, né? Porque, por exemplo, às vezes tem profissionais... sérios, Exato. Porque é isso, né? A gente sabe que nem todos os profissionais trabalham da forma como deveriam, né? Então, assim, ter a certeza, a confiança. Se você encontrou um profissional que você tenha confiança, então, agarra, porque é isso, né? Segue o tratamento, porque uma hora ele vai ter uma evolução. Assim, né, Marta? Ainda bem que você está identificando agora. Ainda bem que eu identifiquei nos meus filhos, né? Porque se você deixa para identificar numa fase adulta, quantas feridas foram abertas, Criadas. até chegar nessa Exatamente. fase adulta e o problema que vem nessa fase adulta, né? Então, assim, ainda bem que a gente está conseguindo fazer isso agora. E é isso, aí com força e luta e... Eu queria te falar, aquela hora que eu tava falando dos irmãos do pai do Murilo, né? Dos 9 irmãos. O Murilo, é assim, por mais que ele tenha convivido com pessoas pretas, ele identificava a cor das pessoas pela cor mesmo, né? Não por raça. E aí, uma vez, a gente estava assistindo a Fazenda e tinha a Jojo Todinho, né? Então, mãe, sabe aquela moça marrom, gorda?
Murilo. É, porque as crianças, elas A são criança assim, não tem né? Elas entendimento, né? Não tem exato. malícia. É. E ele pequenininho, porque já faz um tempinho que a Jojo Sim, participou da Fazenda, sim. né? Murilo, primeiro, você não pode identificar a pessoa por ela ser gorda ou magra. É só aquela pessoa. Outra coisa, não existe cor de pele marrom. Mas, mãe, olha aqui o lápis. Aconteceu aquele lápis da Faber-Castell com vários tons de pele lá. sim. Tinha os tons escuros e os tons claros. É. Mas, mãe, olha aqui, é marrom, mãe. Mas É da cor dela. E aí, para você explicar para aquela criança. Sim. Aí, tudo bem. Aí, agora, ele entendeu que ele não pode falar a pessoa marrom. Aí, ele fala a pessoa negra. Aí, outro dia, a gente tava num restaurante comendo, aí ele veio. Mãe, olha aquela família negra. Eles estão falando inglês, ô Murilo. A gente vive preso no constante medo de ser retalhado pelo que a gente fala, né? Isso não devia existir, porque realmente a família é negra, mas não tem nada de errado em ser negro. Mas ela é uma família. Antes uma dela família ser negra, acima ela é de uma qualquer família coisa. só. Mas ele é uma criança que, para ele, ele ficou maravilhado em ver a Pra família toda identificar, falando né? inglês. Mas aí eu expliquei pra ele. Eu falei, ó, quando você for se referir à pessoa, você não precisa falar a raça dela, a cor dela. Sim, É simplesmente, mãe, olha aquela família falando inglês. Isso. Só porque eles são uma família. Não interessa se eles são branco, preto, japonês, amarelo, verde ou qualquer coisa. Então, e essa é a graça de se criar filhos, né? É. Porque não é Ensinar. fácil, né? Não é Gente, fácil, se gente. E viesse aí, a manual, cada ficava coisinha, ótimo, né? a gente tem que ir ensinando. E a gente ia ensinando. Só que é isso. O Murilo, ele tem você, que tem essa visão. Outras crianças não têm. Não tem. E aí, elas só crescem. E aí, depois, elas vão ficar adultas e falando essas mesmas coisas. Porque não teve ninguém pra falar pra Sim. elas que não. E assim, você foi pra Brasília na posse, né, do Lula. Eu fui. Fui com a família inteira, inclusive. Você ficou quanto tempo lá, Ana? A gente saiu daqui dia 29, porque o Arnaldo ainda tinha que trabalhar no dia 30. Aí a gente chegou lá dia 30, rodamos a noite inteira. E aí ele trabalhou no dia 30, 31, 1, 2, 3. A gente veio embora no dia 3. Hoje ainda, eu tava vendo os stories, porque eu tenho no destaque lá, né? Os do dia da posse. E, cara, olha, eu chorei hoje de novo, enquanto eu tava vendo. Porque viver aquele momento de alívio foi uma coisa que... Eu vou falar assim pra você. Eu sempre sou aquela que torce pelo bem das coisas. Quando o Digníssimo foi... A gente tem medo de falar o nome dele melhor muito nem alto, falar. né? Não, quando Bolsonaro foi eleito, Não, gente, não fala o nome, vai que atrai. Lula. Gente, não Vai tem que nada atrai. demais aqui. Não é Aqui não isso, tem Daniela. cunho Você não político. entendeu, Daniela. Não, mas- Não, você não entendeu. É pra eu não dar tenho- má sorte. Gente, Inominável. para com isso. Quando o Digníssimo foi eleito, eu torci pra que fosse tudo bem. É claro. Porque a gente Porque torce a gente tá pelo aqui no bem. baixo, a gente precisava A que gente desse precisa certo. que dê certo. Sim. Mas o dia que eu vi aquele homem imitando pessoas tossindo, pra mim é a pior cena dele. Foram muitas feridas, né? Que É. foram criadas ao Mas eu longo acho que de pra tanta mim maldade. é a pior de todas, é ele imitando as pessoas tossindo. Pra mim, aquela cena, pra mim, eu acho que E a gente ninguém sabe na o que a vida- gente passou na pandemia, né? É. E aí, quando foi a eleição do Lula, de verdade, assim, eu já fui muito militante do PT. Uhum. Hoje eu não sou mais. Uhum. Por questões minhas, mas já fiz boca de urna, nova, moleca, menor de idade, fazendo boca de urna. Eu conheci o Lula, não de trocar muita ideia, mas quando o Mário Covas estava internado no Hospital das Clínicas, eu estava chegando para trabalhar, que trabalhava ali perto, e o Lula estava lá na porta, eu parei, cumprimentei, falei que eu era fã e etc. Só que o mandato do Lula, todas as investigações, teoricamente, para minha cabeça, Ana, ficaram um tanto quanto nebulosas. Uhum. Não se sabe se ele tem culpa, não se sabe se ele não tem culpa e assim por diante. Num primeiro momento, eu votei pela terceira corrente, Sim. que foi no Ciro Gomes. Sim. Eu votei no Ciro Gomes no primeiro momento, no primeiro turno, só Sim, que no primeiro segundo... turno eu também fiz isso. No segundo turno, não tinha como. Cara, no dia da apuração... Aquilo foi terrível.
Amigas, eu acho que a gente está partindo para um lado complicado aqui no nosso podcast discutir política. Não, mas eu acho que você pode discutir política desde que você tenha argumentos Sim, plausíveis sim, para sim. discutir política. Mas a gente trouxe a Ana aqui para ela falar da luta dela com as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia, da militância dela na política, porque eu sou da sua opinião que uma formiguinha faz a diferença. Uhum. Eu falo porque a Marta sabe, eu fui candidata a vereadora Uhum. na eleição passada e eu ouvi muito assim, por que você acha que você vai fazer a diferença? Uma pessoa só não muda? Muda. Eu acho que uma pessoa tem o poder de mudar muita coisa. Sim. Né? E desculpa interromper, mas aqui assim, o Vitor já tá me cortando ali, que já deu limite também. Uhum. E, sinceramente, eu sou um pouco receosa com esse negócio de discutir política. Eu não gosto muito. Eu não sou. Eu acho que eu acho que eu tô aqui para falar exatamente como eu penso. E uma das características da Ana é a militância, Sim. né? E é a militância de esquerda, Sim. querendo ou não. Sim, é de Mas vamos dar a volta no mundo. Sim. Se você pudesse nominar, vamos pensar em tudo. Vamos pensar no autismo, vamos pensar na religião, vamos pensar na questão racial, na questão de liberdade sexual, liberdade de expressão. O que a gente podia fazer para mudar isso? Marta, eu acho que é cada um fazer a sua parte pouquinho, assim. Dá para você falar com o vizinho, você falar com o vizinho. Dá para você fazer posts incansáveis nas redes sociais, você fazer posts incansáveis nas redes sociais. Por exemplo, a questão da religião, né? Eu sou uma mulher assim, eu tenho muita fé. E eu acho que é isso que me rege muito, assim, porque problema tem pra caramba, mas, assim, a minha fé é uma fé, assim... Que te sustenta. Me sustenta, sabe? Assim, e assim, por exemplo, essa questão da religião, né? Eu sempre falei, a partir do momento que eu optei por ser umbandista, eu falei para todo mundo mesmo, assim. Até porque não tem por que esconder, né? Sim, mas assim... Mas é uma religião tão bonita, mas prega a sociedade, caridade. A sociedade sim, tem mas o a sociedade, preconceito. ela tem o preconceito. E as pessoas, por vezes, não falam com medo desse preconceito que vem, né? Então, é falar. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer posts da religião, aí só vi axé, de pessoas que não fazem, não falam, mas estão indo lá toda sexta ou e pegando ali aquele axézinho, né? Mas, assim, é falar. Então, por exemplo, em relação a você fala, né, que é um absurdo mesmo você ter que rotular. Todas são pessoas. Mas cada pessoa tem a sua individualidade e os seus problemas por aquela individualidade. Então, a homofobia, né? Ela mata. Ela mata mesmo. O racismo, todo dia. Ele mata. Todo dia. Todo dia. E assim... O machismo também. O machismo, nossa. O machismo, ele mata muito, assim. E ele mata as mulheres, né? Ali na unha. Porque vai matando por dentro, né? Quando não, começa por dentro. Quando não vai, né? Ali quando não é físico, a violência doméstica, né? Então, assim, gente, eu acho que é a gente falar. Falar o que precisa ser falado. Começa dentro de casa, como a Marta faz o trabalho com o Murilo. Eu faço com os meus filhos. Você, com certeza, faz na tua família. Fala com um amigo, com um vizinho. E, assim, uma coisa que eu acho de extrema importância. Respeita a opinião do outro. Se você não gostou do post que a Ana fez, não precisa ir lá esculhambar o post. Mas eu excluí um bando de bolsonaristas da minha rede social. A rede social é sua, você faz o que você quiser. Sim. É por isso que eu digo, a Ana vai postar o que ela quiser na rede social dela, mas isso não me dá o direito de ir lá e falar mal do que ela tá fazendo. Não, isso é verdade. Entendeu? Eu acho que o que falta... teve uma crescente muito grande nos últimos anos de crimes por homofobia, por racismo. Sempre teve, Dani. Sim, mas aumenta. É que agora se fala, agora se mostra. Mas, mas sempre teve. Mas era até pior. O que acontece? Infelizmente, a nossa legislação, ela tem
vários mecanismos que permitem algumas defesas, né? Não vou falar aqui pelos colegas criminalistas, mas eles conseguem fazer várias defesas e muitos desses praticantes acabam impunes. E isso tem trazido à tona um número assustador desses crimes. E falando, conversando, expondo, acolhendo as pessoas que a gente vai conseguir mudar isso. Eu acho que a gente tem que lutar por educação de qualidade. Sim. Quando você... Eu acho que é a base de tudo. Quando você forma pessoas que pensam, que raciocinam. Eu tive a sorte ainda de estudar em escolas públicas muito boas. Que bom. Graças a Deus, Mas assim. infelizmente não são tantos. Não, a escola mesmo que eu falo que era muito boa, hoje é uma porcaria. Então. Que é perto da minha casa. Então, assim, eu fico desesperada quando eu penso que pode me acontecer alguma coisa, eu tenho um problema financeiro que eu não consiga pagar a escola do Murilo. Entendeu? Porque, para mim, eu acho que o maior pavor é meu filho estudar numa escola pública hoje. E deveria ser o contrário. Então, ainda nessa questão, né, de escola, a gente ficou um tempão lutando. E fazendo exatamente a mesma Porque coisa que você. é extremamente complicado, né? Cansativo. A gente Até cansou. mesmo na particular, né? Sim, não, então, exatamente, na particular. A gente cansou, a gente desistiu de escola particular o ano passado. Esse ano a gente colocou os meninos na escola pública. E assim, Marta, a escola pública, ela é o mundo, né? Ela é a diversidade. O Gabriel estava numa escola particular desse tamanho. O Murilo tá assim. Não tem então, gente preta na escola do Murilo. Então, agora o Gabriel, ele tá numa sala, né, o de 11 anos. Ele tá numa sala com quase 40 alunos. E ele tá maravilhado, assim. Porque, é claro, ele tá sentindo na pele os impactos de conviver com essas outras crianças com tantas realidades diferentes. E aí, ele sente isso na pele. Mas ele tá vivendo, porque o mundo é isso, né? E é bom para a formação Sim, dele. Exatamente. Então, assim, o André, a gente teve problema na escola particular porque a gente estava pagando, porque a gente, né, a questão do André, ele precisava de um pouco mais de atenção e a gente não teve. O que a gente teve foi cansaço. Uma amiga minha vivenciou isso com o filho. Entendeu? Pagou uma escola particular porque ele precisava de uma atenção especial. E ela trocou ele de escola particular 3 vezes e nenhuma mas deu. Foi exatamente isso. Quando ele foi para a pública forneceu uma pessoa para acompanhá-lo, além da professora, para acompanhá-lo e desenvolvê-lo. O Daniel, na turminha do Daniel, que é o meu filho de 5 anos, tem uma menina que tem síndrome de Down e autismo. Uhum. E assim, a professora falou que ela está se desenvolvendo de uma forma espetacular. Sim, mas é porque está sendo dada a atenção. Ela entrou, ela não falava, ela já fala. Então, o André, o Gabriel está na mesma escola pública desde o começo do ano. O André, ele foi para uma escola estadual. A gente queria da prefeitura porque tem essa questão da escola da prefeitura ter uma estrutura melhor. Bem melhor. Né? Só que ele foi para uma escola estadual. E assim, o André regrediu no comportamento. O André, a gente começou a observar e o André estava mal, tal. E a gente foi ver qual que era o fundo disso. A escola. Tinha lá uma professora totalmente montada no preconceito, assim, que colocava ele lá no canto, esquecia, ele ficava às 4h30 dentro da sala de aula esquecido. Isso me doeu, isso me feriu. Eu fiquei assim, Marta. Teve uma segunda-feira que eu chorei o dia inteiro, porque eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, eu faço o quê? Porque eu tô lutando há tanto tempo. Só que aí eu fui, né? Aí vem a questão da fé. Eu fui pedir minha ajuda e consegui mudar o André de escola. O André agora está numa escola da prefeitura. Ele foi para a escola da prefeitura dia 2 de maio. O André é outra criança. O André nunca foi a criança que ele está sendo agora. Ele vai para a escola, ele acorda cedo. Ele faz a lição na escola, ele faz a lição de casa todos os dias. Ele está, assim, numa dedicação... Porque o André está sendo visto. A professora que está lá é um anjo de Deus, assim, sabe? Eles só querem isso, né? Ele só precisa ser visto como, né? Como uma criança. E aí, assim, é um alívio tão grande, sabe? Aí eu e meu marido, a gente chora quando tá no desespero e depois a gente chora de alívio, porque a gente fala, e aí as lutas, é o que eu te falei, né? As lutas, a gente luta todo dia. Mas aí a gente colhe esses resultados também, né? Todo dia. Então, é isso. O fato é que
tem jeito, né? Tudo tem jeito, né? Tem jeito, a gente só não pode desistir, né? Não Exatamente, pode desistir, exatamente. Porque às vezes até a gente cansa, né? Todo mundo cansa, Cansa. todo mundo tem o direito de Exatamente. cansar. É aí que vem aquilo que você falou. Para um pouquinho, descansa. Usa Respira. a fé, Uhum. usa o recurso que você tiver, Isso. que a solução vai vir. Né? É. Sempre a gente enfrenta vários desafios diariamente. Eu imagino e creio, vejo que você também enfrenta, porque eu tenho, né, em casa, minha mãe vivencia isso há 34 anos. Pois é. E ele vai ser uma eterna criança Sim, e eternamente vai precisar sim. estar sofrendo. E essa é a preocupação, né? É Porque eu não uma vou estar aqui preocupação. eternamente. É, então, então. essa é a O nossa questão, o né? André é suporte 2 que você Sim. falou. E O o Gabriel é 1. É um. Nível de suporte 1. A tendência é ele se desenvolver. Sim. O André também, ele tem se desenvolvido. Na verdade, o André, quando a gente começou, ele era um nível de suporte 3 para 4, assim, né? De todos os testes que a gente fez. Mas as terapias, ao longo desse tempo, Foram evoluindo. já foram evoluindo. Assim, a tendência a nossa luta é para que esse nível de suporte diminua cada dia O mais. importante é descobrir cedo. Sim, Então, o conselho que você pode deixar isso. para as O mães conselho que eu deixo para as mães. observem os filhos. Observem. Deu aquela pulguinha atrás da orelha, vai atrás. Não fica, tipo... Porque assim, aí vem a sogra e fala, não é nada. É coisa da sua cabeça. Aí vem a mãe e fala, não é nada, isso é coisa da sua cabeça. Não é coisa Eu da sua sei. cabeça. Entendeu? Só que a gente sabe, a gente Sim, sempre sabe. então a gente vai atrás, porque o máximo que vai acontecer é você não Tirar era a nada. minhoca da cabeça. Ótimo, que bom. Mas você fez, porque se você não faz isso, porque os outros estão falando, não faz, depois lá no futuro acontece, aí você vai falar o quê? Poxa, Caramba, eu deveria ter me ouvido. ter ido, né? E aí pode ser tarde. Ana, você fala, né, lá no seu questionário, você é da periferia de São Paulo, Guaianazes, bem periferia mesmo. Eu moro na Penha, eu moro numa parte até de luxo, se Sim. comparar com a periferia de Guaianazes, com Guaianazes, né? E você veio da periferia, você foi lá, você se formou, você passou na ordem de primeira. Você foi subjugada como profissional, você meteu as caras, abriu o seu próprio escritório, tem um negócio com seu pai, se casou, é mãe de 2 crianças especiais. Eu não digo isso, mas é porque são especiais, né? E tá lá batalhando, correndo atrás, dando a melhor... o melhor tratamento que eles merecem, que vocês conseguem, que vocês se esforçam para ter. Tem a sua religião, trabalha pra caramba, tem o seu posicionamento político. Em meio a tudo isso, como você se define? Gente, que difícil, né? Eu me defino como uma mulher vitoriosa. Amém. Vitoriosa. Amém. E Amém. realmente é. E realmente é. Vitoriosa. E inclusive agora eu tô falando isso porque uma entidade na última gira chegou em mim e falou assim: não deixe que ninguém te chame de guerreira, porque você é vitoriosa. E aí isso ficou martelando na minha cabeça agora. Você Porque fez essa você não tá pergunta. guerreando, né? Você já venceu. É isso. E é uma vitória todos os dias, né, Marta? Todos os dias. Então, é isso. Eu sou uma vitoriosa chorona, porque eu sou chorona. E eu tô até, Eu sou assim, chorona e também. eu tô achando, assim, estranho que eu não... Mas seu zóio brilhou várias vezes que a gente... Gente, mas é isso, assim. É isso, é a vitória. Ana, obrigada. Muito Nada, obrigada por imagina, você eu ter que- dispensado o seu tempo para vir aqui, que é muito precioso, que você tem muitas atribuições. Eu fiquei até pensando, eu falei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que ela vai conseguir vir? Que não sei o quê. E eu falei para você que eu já pensava em trazer você há muito tempo já. Pois é, eu fiquei surpresa, muito surpresa. E aí com o acabou convite. dando certo, assim. Às vezes eu fico olhando assim, quem que seria legal, né? Ouvir a história, né? E a gente fica pesquisando. Às vezes a Sim. gente pensa em alguém famoso, mas as na histórias verdade, estão mais próximas, né? Da Exatamente. gente, né? Então. E essas histórias, elas se identificam muito com de outras pessoas. Exatamente, tantas, né? E esse é exatamente. o objetivo, o nosso maior objetivo aqui, né? Ajudar as pessoas a entenderem que por maior que seja o desafio,
tem um Tem jeito. jeito. Tem jeito, jeito. com certeza. isso. É. Com certeza tem verdade. jeito. Muito obrigada, Ana. Nada, imagina. Desculpa interromper a questão política. Eu sei que é uma das suas lutas, mas é que eu sei que essa discussão, se a gente tomar aqui, a gente vai por longos episódios. A gente pode marcar um episódio para falar sobre essa questão, porque eu acho importante também. Especialmente porque envolve a luta pela saúde das crianças. Sim, Num todo, não só dos autistas. sim. A Marta está vivenciando isso agora. Eu tenho vivenciado alguns dramas com os meus filhos também. Então, é muito importante a gente marcar isso, porque acredito que você, como advogada, também enfrenta isso muito no dia a dia. Eu não sei a sua área de atuação, mas... Família. Então, é muito. É muita coisa. É muito. Muito obrigada, de novo. Obrigada. Você é Obrigada, uma Ana. inspiração. Obrigada. Uma inspiração, sinceramente. E é isso. E assim, eu, falar da Marta, assim, que eu conheço. Eu sou formada, eu sou a mulher que eu sou, porque no meu caminho apareceram muitas mulheres, assim. Muitas mulheres. E a Marta, por mais que eu não tenha convivido com ela, mas quando eu vi essa mulher linda, assim, chegando no samba, ela me inspirou. Você tá ouvindo? Ela às vezes precisa ouvir isso. Obrigada. Porque ela Obrigada não, mesmo. Ela não se enxerga. Você é uma baita mulher. Obrigada. É verdade. Assim, a primeira vez que eu vi Ela a Marta, é. ela me marcou. Obrigada. E a gente tá aí. Estamos indo, caminhando e a gente vai se encontrando. Pronto, E um obrigada. Aí conseguiu, aê! Senão não era eu. Ai, meu Deus. Obrigada, eu tô muito gente. chorona. A Obrigada, gente gente. acaba por aqui com 2 choronas. Hoje eu me segurei, tá? Mas, muito obrigada. O episódio foi demais. Preciso levantar. Até o próximo. Até o próximo. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.